Olá, meus queridos inscritos maravilhosos, lindos, vitaminados e negociados, tudo bem com vocês? Fiquei em dúvida se eu fazia essa história ou não. Primeiro que ela é muito longa, mas aí depois eu pensei, gente, isso é uma história e tanta, tem que ser contada. Quem conta a história é a Ana Carolina, assim ela quis ser chamada, carioca, hoje com 53 anos, e ela nos leva, como eu disse, a esse túnel do tempo da loucura que foi a sua vida. A Ana é filha de uma criminosa internacional, envolvida nada mais nada menos que com tráfico de menores para o exterior, aliciamento para a prostituição também no exterior. A Ana foi descobrir quem realmente era sua mãe aos 17 anos de idade, quando estava na Suécia. Então essa história começa no Rio e termina na Suécia e depois volta para o Rio. É um relato bem documentado, tanto em palavras quanto em documentos mesmo. Ela mandou documentos, fotos. Temos que lembrar que sempre, em cada relato, cada depoimento deixado aqui no canal, existe algum aprendizado novo. Qual será o do relato de hoje, né? Vamos lá, então, começar. Bom dia, Dani. Meu nome é Ana Carolina e tenho 53 anos. Minha história começa mesmo antes de ser concebida. Quando a minha mãe biológica tinha uns 16, 17 anos, deixou sua família em Belém do Pará e foi se aventurar na cidade do Rio de Janeiro, onde foi trabalhar como empregada doméstica, logo vindo a se prostituir. Pois ela mesma falava que, além de pagar mal, era explorada e maltratada. Então, a história se dá na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 60. Quando minha mãe biológica tinha 23 anos, ela conheceu meu pai biológico, que tinha 16, 17 anos na época. A mãe tinha 23, o rapaz 16. Ela já estava fazendo a vida, como é costume se falar, isso nos idos de 1967. Meu pai biológico nunca foi coisa boa, e ele era um menino mimado, que se achava esperto, com grandes falhas de caráter, contador de mentiras e vantagens. Sim, ele já era assim com 16 anos. A cabeça só funcionava para coisas erradas, a ovelha extraviada da família. Ele prometia o que podia e o que não podia para ela, mentindo muito e falando que era muito bem de vida, vindo de uma família abastada, só rindo mesmo. Logo ela se interessou pelo boyzinho e se apaixonaram. E logo ela engravidou de mim. Então vamos recapitular aqui. Nós temos aí um boyzinho no colégio ainda, 16 anos, classe média, média, média alta, lá no Rio, que se enroscou com uma prostituta, né? Que é a mãe da Ana, no caso aqui, como ela relatou, orgulho do Leblon ele. Quando a família do meu pai biológico ficou sabendo, foi um Deus nos acuda, sem saber o que iria fazer com a situação, lembrando que ninguém mais sabia o verdadeiro ofício da moçoila, assim ela fala da mãe dela. O que se sabia é que o caçula da família tinha engravidado uma empregada doméstica preta, assim ela fala, e mais velha que ele. Uma vergonha. Sim, estamos falando de 1968, quando eu nasci, e o preconceito era absurdo. E foi assim que a família onde eu fui criada recebeu a notícia. Onde eu fui criada, ela dá o spoiler dela também, né? A minha avó cogitou a possibilidade de mandar o meu pai biológico para Brasília e começar uma vida nova, já que não dava para interromper mais a gravidez, mesmo sendo um crime. E foi aí que a irmã mais velha do meu pai biológico, que se sensibilizou e convenceu a todos que seria bom me acolher como membro da família e ser registrada como filha natural dos meus avós paternos. E assim foi feito. A minha mãe biológica me deu para ser criada pelos meus avós paternos, gerando um sentimento de ódio muito grande por parte dela, pois ela também queria ser acolhida e sair da vida, se tornar uma pessoa respeitável e não ser descartada como foi. Nossa, eles pegaram a criança e descartaram a mãe. Ela seguiu a vida, vindo conhecer um sueco em seguida. Aqui começamos. De uma empregada doméstica insatisfeita que partiu para a prostituição, vocês vão ver como disso ela vira uma criminosa internacional. Esse sueco se encantou por ela. Ele a levou para a Suécia, onde se casaram. Não sei em que ano foi isso, mas sei que foi bem rápido. Ela não gostava dele, mas fez de tudo para melhorar a vida. Chegando na Suécia, ela aprendeu o idioma o mais rápido possível e o deixou para voltar a exercer a profissão mais velha do mundo, a prostituição. Só que dessa vez, na Europa. Ali ela aprendeu. Que escola? Que escola?
Acredito que foi nessa época que ela se envolveu no tráfico humano, pois trabalhando nas ruas, ela sendo estrangeira, precisando de proteção de gente poderosa do meio, deve ter sido aí que ela conheceu esse modo de lucrar com a vida alheia. Muito bem explicado isso aqui. O que é o tráfico humano, senão a exploração do ser humano, a coisificação do ser humano para obtenção de lucro, né? Mas voltando ao assunto, ela se casou pela segunda vez com outro sueco, vindo a ter 2 filhos dessa união. E em 1972, o casal resolveu viajar de férias para o Brasil. Ela queria mostrar o país para o marido. Nessa época, ela estava grávida do seu primeiro filho. E foi aí que ela aproveitou a viagem para contactar a minha família e querer me levar com ela para a Suécia. Minha avó disse que não, implorou, pedindo que não me levasse, pois ela havia perdido a filha mais velha em um acidente e não estava preparada para perder outra filha. Minha avó, nessa época, dizia que recebia muitos telefonemas anônimos dizendo que iriam me levar, me sequestrar, mas minha avó nunca ligou o fato da minha mãe biológica estar no Brasil em relação às ameaças. E não foi dessa vez que eu fui parar na Suécia. A minha infância seguiu sem que eu soubesse da minha verdadeira origem. Pasmem. Para mim, os meus avós biológicos eram os meus pais. Apesar deles serem brancos, me pareço muito fisicamente com eles, só que mais moreninha. Sim, era assim que eles se referiam a mim. Eu cresci acreditando que meu pai biológico era meu irmão. Eu nem sabia que tinha uma mãe, por pior que fosse, mas enfim, eu fui saber da verdade quando tinha 12 anos de idade, pois sempre tinha um para me abordar na vizinhança, falando que o meu pai era, na verdade, meu irmão. Olha isso. Quando eu ia para a escola ou comprar pão na padaria, sempre me parava. Não sei por que esses vizinhos faziam isso, mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a indagar mais sobre o assunto. E foi aí, quando eu tinha 12 anos, eles me contaram toda a verdade. E da existência da minha mãe biológica, e que não sabiam muito bem o paradeiro dela. Minha cabeça deu um nó. Eu não sabia o que pensar. Quem sou eu? Para onde eu vou? Era tudo tão vago? Eu estava mais perdida que cego em tiroteio, as expressões, né, dos anos 60. A pergunta era, e o que vai ser de mim agora em diante? Mas a maior pergunta era, quem me ama de verdade? Por mais que eu, uma criança, tivesse entendido tudo que eles tinham me contado, mesmo que nada mudaria a minha vidinha, eu me sentia abandonada, fora de contexto. Um sentimento de não pertencimento, de não ter mais uma família de verdade. Era tudo uma mentira. Eu era uma mentira. Gente, quando a gente percebe que o microfone não estava ligado até agora, né? Acabei de ligar, então tem um áudio no início e daqui para lá. Vamos lá, liguei, vamos continuar a pegar com Deus aqui. Desculpa aí, vamos lá. Nos meus pensamentos vinham lembranças de momentos em que familiares cochichavam à minha volta, me olhavam diferente, às vezes com dó, curiosidade. Era uma verdade que todos sabiam, menos eu. Muito cruel uma criança passar por isso. Então a minha avó pediu para que meu pai biológico procurasse a minha mãe. E ele conseguiu. Então foi o seguinte, gente, a avó, vendo a tristeza da neta, né, o impacto que a verdade causou nela, resolveu procurar a mãe. Se não tivesse procurado essa senhora aqui, nesse exato momento, não teríamos essa história, né? Não teria acontecido nada, não começamos ainda, a gente tá vendo o passado dela, ela tá dando uma ideia para vocês de onde ela veio, a história daqui a pouco começa. Quando a mãe dela entra na história, aí vocês vão ver. Meu pai biológico conhecia os lugares que ela frequentava lá no Rio, ele conhecia suas colegas de trabalho e ele assim obteve o seu paradeiro e até seu endereço na Suécia. Fizeram um primeiro contato com ela por carta. Não sei quem, o que escreveram nessa bendita carta, porém, o que sei é que eles se comunicaram e entraram num acordo, que eu também não sei qual foi. Quando eu tinha por volta dos 13 anos, chegou uma carta da minha mãe biológica. Aí eu pirei de vez. Era real. Eu tive que lidar com isso. Uma carta com palavras doces e amáveis. E eu me lembro que eu fiquei reticente. Não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Não caiu a ficha quando a carta chegou, né? Contaram para ela da tal da mãe. Imagina, ela conheceu como mãe até os 13 anos de idade. A avó, de repente, não. Você tem uma mãe que pulou, sartou, fez não sei o quê. Né? Ela tá tentando entender. Quando chega a carta, ela tá... Gente, era verdade o que me contaram, né? Daí a pouco começaram os telefonemas e eu ainda fiquei um pouco arredia com esse contato. Mas a minha avó fazia a ponte entre mim e a minha mãe biológica, sempre cooperando para que tudo corresse bem e eu aceitasse.
Logo começaram a chegar os presentinhos, cartas com alguns dólares dentro, dinheiro que era usado na minha educação e gastos. Eu nunca peguei nesse dinheiro, mas é isso que me diziam. Comecei a ir mal em algumas matérias aquele ano, mas consegui passar de ano. A minha cabeça estava a mil. Mas foi no começo de 1984 que eu recebi a notícia que ela estava vindo para o Brasil. Eu ia conhecer a minha mãe. Não sei o que eu senti ao certo. Até hoje, tudo que me choca ou me surpreende me anestesia. Eu aceitei a vinda dela. Mas eu era uma adolescente cheia de conflitos internos, uma parte de mim só queria fugir dessa realidade, me interessando por música, amigos, namoricos, praia, patinação, que era a minha paixão. Mas o dia da chegada dela foi impactante e ela veio para impressionar. A mulher veio toda trabalhada no tailleur de grife, camisa de seda pura, muito elegante, por sinal. Imagino a peça. Trouxe presentes para todos da família, mostrando que estava por cima da carne seca. Vocês entendem essa expressão, né? Me levava para passear e almoçar em restaurantes chiques. Íamos à praia, onde ela aproveitava esse tempo a sós para se aproximar de mim. Me lembro que em um desses passeios no centro do Rio, fomos a uma casa. Na verdade, parecia um cortiço. Ela foi visitar uma velha amiga. Eu achei o lugar esquisito. Havia mulheres acordando, saindo do banho de toalha, todas me olhando de um jeito estranho, uma vibe estranha, né? Gente, eu fiz a cena, né? Parece tirada de um livro de Machado de Assis mesmo. Eu tinha 15 anos, principalmente naquela época, eu não sabia identificar onde eu estava. E ela não me contou onde era. Eu nunca convivi com prostitutas, muito menos em puteiros. Estávamos tentando nos conhecer melhor. Ela falava sobre si mesma, que ela tinha se casado 2 vezes na Suécia e que tinha 2 filhos, mas era divorciada no momento, então ela já separou do segundo sueco, tá? E que tinha uma relação amigável com o ex-marido. Eu falava que tinha o sonho de conhecer a neve. Igual o que eu via no cinema, na televisão, fazer high school, fazer parte das animadoras de torcidas, fazer patinação. Era o que eu sonhava com 15 anos. Mas principalmente em ter uma boa educação no exterior. E logo veio o convite. Vem comigo para a Suécia, Ana. Você vai viver tudo isso. Mesmo não a conhecendo direito e estranhando um pouco, eu tomei coragem e aceitei. Eu me imaginava com um diploma de uma escola e depois uma faculdade no exterior. Eu voltaria para o Brasil para uma carreira de sucesso. Lê do engano, não? Eu não sabia o que me esperava. Ela começou os preparativos da viagem, mas na verdade o problema era como me tirar do país. Ela nos disse que não tinha como tirar o meu passaporte e entrar na Suécia com a minha certidão de nascimento, pois já lá constava que eu era filha natural de fulano de tal e fulana de tal, meus avós paternos, nascida no dia tal, na maternidade tal, em Botafogo. Foi então que ela mexeu os pauzinhos e tirou uma nova certidão de nascimento no mesmo cartório onde eu havia sido registrada. Só que dessa vez, meu nome era tal, nascida no dia tal, filha natural de, aí já tem o nome da mãe biológica, e pai desconhecido. E tem até testemunhas, que são os pais dela que já haviam falecido. Gente, esse documento não é frio não, né? Ele é gelado. A data de nascimento dela permaneceu a mesma, mas o ano mudou. É como se fosse uma pessoa nova. De, por exemplo, Ana Carolina da Silva, ela virou Ana Carolina de Souza, certo? Por que ela fez isso tudo? Ela poderia tirar essa menina assim do país, porque a avó deixou, a avó que é a tutora, só que ela precisava da menina constar como filha biológica dela. Ela não, essa mulher é trambiqueira, ela não vai pelos trâmites legais, ela não tem esse tempo, né? Quem é criminoso não tem esse tempo, entre aspas. Ela não vai pro lado, eu vou tirar a tutela da avó, a avó vai passar a tutela para mim de bom grado. É um processo cabível e possível de ser efetuado, né? Só que o que ela fez? Ela inventou um ser humano novo porque ela precisava dessa menina ser filha dela para entrar com benefício para ela lá na Suécia, constando o nome dela como mãe, porque ela tem a cidadania sueca e a Ana Carolina, como filha dela, legítima, ia receber os benefícios também, educação, saúde, gratuitos lá na Suécia. Bom, gente, então, esse documento geladaço aqui, e assim ela tirou o passaporte. Olha, temos um passaporte emitido
nos documentos falsos dessa pessoa, essa nova pessoa que foi criada, que é a Ana Carolina de Souza, que é, né, mudaram a data de nascimento dela, né? Precisava disso? Não. Ela tava, ó, porque ela ia perder os benefícios lá na Suécia muito mais cedo do que ela gostaria, que a mãe gostaria. Então ela mudou tudo. Então ela tirou o passaporte e em 1985, já na Suécia, ela conseguiu mudar meu sobrenome de novo para tal e tal. Agora é um sobrenome sueco do ex-marido da mãe dela, tá? Então ficou assim, Ana Carolina Frashashar. Para ficar com o sobrenome da família e com o consentimento do ex-marido dela, pai dos meus 2 meio-irmãos, documento que eu guardo em sigilo até hoje como prova. E hoje eu entendo que nessa altura ela já fazia parte de uma rede internacional de tráfico humano, pois ela sabia direitinho como tirar uma pessoa do país com toda a documentação falsa. Isso ela fazia contatos e tinha o amparo de uma quadrilha. Vai ter mais, ela vai falar do business da mãe aqui, calma, a gente vai saber direitinho o que a mãe dela aprontou por aí. Então ela tinha o amparo de uma quadrilha. Sobre toda a mudança de documentação, ela alegou que isso era necessário, pois agora eu seria filha dela e estaria no nome dela, e assim foi feito. O tempo de estadia dela no Brasil havia chegado ao fim e ela embarcou primeiro e foi embora para a Suécia, me deixando para trás para viajar sozinha e encontrá-la em Gotemburgo, onde ela morava com seus filhos do segundo casamento. Depois, demorou um mês para minha viagem, então um mês depois foi Ana Carolina e me preparei como se estivesse indo de encontro à minha família de origem, cheia de sonhos e esperanças de um futuro maravilhoso. Me despedi de amigos, parentes, agora achando que eu não voltaria mais. Vida nova. Quantos anos ela tinha aqui? 16, né? Bom, com a data nova, 15. Com a data nova, adoro. Passei pela imigração, onde fiquei com 2 policiais em uma salinha. Ah, pegaram ela para a salinha. E eles olhavam para mim, olhavam para o meu passaporte, e eu sem entender uma palavra. Momento tenso. Eu não sabia o que pensar. Só achava que tinha dado alguma coisa errada. Mas, por milagre, os policiais me conduziram por uma porta. Eu pude ver que ela e os meus 2 irmãos estavam lá para me receber. Que alívio! Ela passou com aquela documentada toda falsa, ela passou. Seguraram, né, gente? Interessante. Ela foi para a salinha, mas bateram a lupa lá, troço tão bem feito que ela passou. Conheci os meus 2 irmãos que eram crianças na época, a menina com 10 e o menino com 11. Confesso que foi um momento alegre e emocionante. Fomos para casa em um táxi e pude observar pela primeira vez a paisagem pela janela do carro. Era outono e as árvores secas e um frio suportável. Um caminho deserto de autoestrada, nada parecida com as cidades que eu já havia visto. A minha cidade do Rio de Janeiro, quente, cheia de vida e colorida, tinha ficado para trás. Chegamos a um conjunto habitacional de prédios baixos, um condomínio. O apartamento era confortável, mas sem nenhum luxo. Muito bem decorado, nada muito diferente da minha realidade no Brasil. Lógico que com mais aparelhos domésticos e aquecimento interno. Os suecos possuíam aparelhos modernos por pura questão de sobrevivência. Afinal, o país é um freezer no inverno, exatamente. O que vocês acham muito chique é sobrevivência, senão não dura né? Eu tô com ar ligado aqui, né, interno, e tem um outro aqui do lado portátil. A primeira semana foi tranquila e me adaptando à nova rotina e à nova família. Teve até uma festa de aniversário para mim naquele ano, tudo era novo. Mas depois da pequena fase de adaptação, ela começou a me tratar como se me conhecesse a vida toda. Ou seja, eu sou a lei, eu mando, você obedece, de uma maneira muito autoritária e abusiva. Ela ameaçava me bater a toda hora. Logo vi que as crianças tinham medo dela e que eu também deveria temer. Ela espancava o menino com frequência. Gente, que loucura, por que essa avó soltou essa filha para o mundo assim, sabendo da mãe que tem? Não entendi também, né? Por que a mãe dela, a tutora, a avó, soltou essa menina para o mundo aí na mão dessa mulher? Estranho. Hoje vejo que além dela ser abusiva, ela era narcisista. Tinha como filho dourado a menina. Descontava todas as suas frustrações que ela tivera com os homens no menino, assim eu acredito. No princípio eu acreditava que ela havia me levado para cuidar das crianças enquanto ela trabalhava à noite, que até então eu não sabia realmente em que era. Eu achava que ela era recepcionista do hotel internacional, porque ela falava inglês. Ela saía toda noite muito produzida.
ainda não havia caído a minha ficha. Eu não sabia como era a rotina de trabalho de uma prostituta, por isso eu não desconfiava de nada. Em um mês que eu estava lá, eu comecei a frequentar a escola, pois eu havia começado o ano letivo. Então, novamente, ela tomou a frente de tudo e me matriculou na escola com os documentos que constavam que eu era filha dela, né? E já com o sobrenome sueco, como eu falei, isso mesmo. Então, essa parte foi normal e não tiveram problemas. Ela me ensinou a cozinhar e a limpar a casa, para eu cuidar da casa e das crianças. Ela me ensinava as tarefas domésticas com um certo ranço, rancor mesmo. Falava que o meu tempo de dondoca havia terminado, que na Suécia todos faziam trabalhos domésticos, até os homens, certo? Que lá não havia domésticas nem faxineiras, certo? Eu aprendi tudo rapidinho, e se as coisas não eram feitas de acordo com a vontade dela, havia castigo. Depois de um certo tempo, as tarefas nunca foram divididas de forma igualitária mais. Eu sempre fazia a maior parte. Eu ia para a escola durante o dia e à noite para aprender sueco. Isso era um programa gratuito do governo para integrar os estrangeiros à sociedade pelo idioma. Ela nunca pagou nada de educação para mim, todo o meu estudo na Suécia foi dado pelo governo. Isso é normal também, né? E ela recebia um tipo de bolsa familiar por cada filho, chamada Gente, não vou conseguir falar. Barnbidrag. Lá eles falam assim, cantadinho, na Suécia, na Dinamarca também, e na Noruega, Baden-Braga. No final de 1984, ela resolveu se mudar para Estocolmo, que é a capital, né? Bem maior a cidade. Já que ela havia arrumado um desentendimento com um casal de policiais do condomínio em que morávamos, imagina. Ela correu. Deus sabe o que aconteceu aqui. Ela correu, certo? Nessa época, ela já havia me apresentado um dos namorados dela, que ela mesma dizia que contribuía com o nosso sustento. Pois com o que ela ganhava, no seu suposto emprego, não dava para sustentar a família, já que eu e as crianças custavam caro demais. Ela sempre nos culpava pelas contas a serem pagas. Até que um dia na escola houve a Semana das Profissões dos Pais. Agora vamos descobrir o que mamãe faz. Mas até aqui, a mãe da Ana fazia a vida, era um mexer meio barato, né? Vocês estão vendo que é um apartamento pequeno de não sei da onde, até Estocolmo, que também é um apartamento simples. Daqui a pouco vamos entrar com duplex, porque ela vai crescendo aí, né? Ela vai tomando um pezinho nesse esquema internacional aí. Vamos chegar lá. O relato é longo, eu falei com vocês, né, gente? Vamos lá. Ai, foi aí que a verdade veio à tona. Eu perguntei 1, 2, 3 vezes qual era a profissão dela, pois eu precisava falar na escola para fazer meu dever escolar. A mulher virou o demônio. Eu nunca mais vou me esquecer. Ela gritava, dizendo: Ô, Ana Carolina, você quer saber mesmo o que eu faço? É isso? Eu sou prostituta, tá bom? Sou puta. Entendeu, menina? É isso que eu faço. Para sustentar vocês. E depois se pôs a chorar. Ela colocou com aspas. E se fez de vítima e contou uma história triste de quando ela era jovem e começou na vida. E começou a falar de quando conheceu meu pai biológico e tudo isso, esse drama todo na frente de uma amiga dela que também era do ramo. Sim, nossa casa vivia cheia dessas amigas. E essa tal amiga se pôs a consolar a mãe sacrificada em prantos. Dramático, não? Ela adorava a triangulação, se fazer de vítima, entre outras coisas. Práticas de uma mãe narcisista. As coisas entre nós nunca foram as mil maravilhas. Mas, desse dia em diante, pioraram muito. Ela me culpava por eu ter feito ela expor o segredo dela e colocava meus irmãos contra mim. E sempre colocava um irmão contra o outro. Ela manipulava esse tipo de situação para manter o controle, sempre ela sendo a vítima. A mãe que se prostituía para dar o melhor para os filhos. Que drama! Ela tá numa ironia aqui, né? Passamos um curto período de tempo nesse pequeno apartamento em Estocolmo, mas logo ela comprou um apartamento duplex com cobertura em um lugar chamado Tullingenba. Tullingenba. Um local bem familiar. Não, onde é que a mulher tá? Um local bem familiar. Um local bem familiar com pouquíssimos estrangeiros na época. Ela não gostava de estrangeiros. Numa noite, quando 2 dessas amigas estavam nos visitando, eu ouvi uma conversa entre elas. Não que eu estivesse escutando por detrás das portas. Mas isso foi falado bem no meio da sala, na hora do jantar. Pois bem, o assunto era o seguinte: a minha mãe biológica contou que quando ela foi ao Brasil com seu ex-marido,
o pai dos meninos, ela saía pelas ruas do Rio de Janeiro convencendo as mulheres carentes, muito pobres, a dar seus filhos para adoção para casais estrangeiros. E como era feito isso? Explica Ana Carolina. Ela abordava mulheres pobres que tinham muitos filhos e oferecia ajuda. A ajuda era vender as crianças em adoção para casais estrangeiros, pois além das crianças terem a oportunidade de um futuro melhor em um lar estruturado, com um estudo garantido em um país de primeiro mundo, todos sairiam ganhando com isso, principalmente ela que lucrava com a transação, mas isso ela não falava para a mãe das crianças. Entenderam, né? Tá aqui. A mãe das crianças então recebia uma quantia que ajudaria no sustento das outras crianças que permanecessem com a mãe. E o casal estrangeiro com o filho que eles queriam tanto. Gente, pelo que eu entendi, o preço não é na cabeça da criança que foi, não. Isso é caro. Eles recebiam como se fosse uma merenda lá para os filhos que ficaram. Toma isso aqui, ó. Né? Para quem nunca viu dinheiro, um pouquinho. Eu vi e ouvi ela se gabando e dizendo que ela era uma boa samaritana em ajudar essas crianças em situação de miséria, que as crianças teriam um futuro melhor, e afirmando com toda a convicção que era para o bem delas, mas que ela ganhava o dela também, que não fazia nada de graça, né? Que era justo ela ganhar a parte dela. E foi aí que eu comecei a ficar com medo dela de verdade. Eu estava vivendo como uma bandida, com conversas estranhas, relatos de crimes, com dinheiro correndo solto, namorados que iam e vinham. E como se tudo não pudesse piorar, um dia ela veio com um papo estranho que um amigo turco dela queria se casar para conseguir o visto para ficar na Suécia. Isso porque ela não gostava de turcos, hein? Imagina se gostasse, mas ela tá em negócio aqui, não tem que gostar de ninguém, né? Aí ela estava pensando em me casar a Ana com esse turco para ele conseguir o visto de permanência. Ela dizia que era tudo de mentirinha, que era só fachada e que o turco pagava bem. Não precisa nem dizer que eu morri de medo, mas eu concordava com tudo que ela falava para não sofrer punições. Mas parece que algo não deu certo para minha sorte. E do mesmo jeito que o assunto começou, do nada o assunto acabou. E nada se falou novamente. Ela é trambiqueira mesmo, ela faz de tudo e mais um pouco no submundo, né? Ela faz de tudo, a mãe dela. Tava aí vendendo a filha pro casamento, né? Gente, que vida doida. E Ana, você não procurou a sua avó? Qual era o contato com a sua avó? Eu acho que eu não te perguntei isso, né, no follow-up. Onde está sua avó aqui, a sua mãe, a sua tutora? Você contou para ela? Não, mãe, quero voltar para casa. O negócio aqui não tá bom, não. Tá estranho. Ou você estava maravilhada com a vida na Europa, né? Também tem isso. Você achou que daquilo ia sair um caldo melhor daquilo. Porque você ficou. Você poderia ter ligado para sua avó, que eu já não entendi porque sua avó te deu para sua mãe. Não entendi essa parte. Te liberar na mão dessa mulher. Beleza? Vó, eu quero voltar. Não houve essa conversa com a sua família, com seu avô, com a sua tia que te acolheu lá atrás? E no Natal de 1985, ela ganhou de um dos namorados uma viagem de férias para Tenerife, as Ilhas Canárias. E fomos para as férias bem felizes. Quando chegamos lá, vi que não era um ambiente para crianças. Era mais um local para jovens solteiros, uma Ibiza, para falar a verdade. Ok, eu já tinha 17 anos, mas os meus irmãos não. Eram crianças de 12 e 13 anos. No meio de toda aquela farra. Imagina o que é a farra, tá? Acho que na cabeça dela não saía muito fora da realidade que eles já estavam acostumados. Penso que se fosse realmente férias em família, ela tinha que nos levar para Disney, o que seria mais apropriado. Para mim foi bem divertido, para falar a verdade. Íamos para a praia todos os dias, comemos comida típica da Espanha. Estava indo tudo bem até que ela resolveu ir trabalhar. Me lembro que em uma certa noite ela criou uma briga comigo por causa de um vestido que eu não queria usar. Então ela rasgou o vestido no meu corpo e nos deixou trancados de castigo e saiu para se divertir na noite de Tenerife. Mas na verdade ela foi a trabalho mesmo. No dia seguinte ela voltou, dizendo que Tenerife era um ótimo local para se abrir um negócio. Que ela traria umas mulheres do Brasil e que ela ia ganhar muito dinheiro ali. Uma visionária, né? Ela foi lá de férias para Tenerife
Ela testou o ambiente, trabalhou um pouco lá e falou: não, aqui a gente pode abrir um negócio também. Pelo que entendi, ela tinha subalternas dela também, aqui mais pra frente. Ela tinha um negócio. Essa mulher tem muito dinheiro. Fora que lucrava muito com o tráfico, né? Das crianças. A gente, parece que eu tô falando assim, né? Uma receita de bolo, mas não é. Isso é uma coisa muito séria. Mas é isso aí. O tráfico de pessoas paga muito bem, né? Ele só fica atrás, ele só perde pro tráfico de armas e tráfico de drogas. É o terceiro negócio mais rentável do mundo. Então essa mulher estava muito bem, né? Depois disso, ela foi ficando esquisita e cada vez mais agressiva, comigo e com meu irmão. Até que em uma manhã, quando fomos para a praia, que era uma praia segura, com quebra-mar, para banhistas turistas. Me lembro que nesse dia, ela estava bem quieta, como se planejasse algo. Quando de repente ela começou a dizer que aquela praia estava calma demais, estava muito chato. Que não dava para pegar jacaré, que é surf de peito, né? E que deveríamos ir para uma outra praia que os surfistas costumavam surfar, uma praia com uma onda mais violenta, né? Ondas mais altas. Parece que não é nada isso aqui, mas olha aqui. Eu discordei na hora, mas ela insistia para que fôssemos e colocou os meus irmãos contra mim. Eu e minha irmã furamos a primeira, a segunda, a terceira onda, meu peito queimava com o esforço de prender o ar em meus pulmões. Me ralei toda, mas por fim 2 surfistas nos tiraram de lá, eu e a minha irmã. Olha isso. Quando retornamos das férias, tudo isso não passou de uma história para contar. Mas na verdade, que ninguém sabia na época, é que se os pais os responsáveis por crianças menores de idade se perderem seus filhos em um acidente, o governo sueco dá uma indenização, um seguro para os pais ou responsáveis pela sua perda. Não é muito difícil imaginar o que ela tinha em mente, não é mesmo? Pergunta Ana Carolina. Já que quando voltamos de viagem, ela não parava de falar que se ela fosse sozinha, a vida dela seria muito mais fácil. Ela não tinha que sustentar ninguém. Ela sabia se virar muito bem sozinha. Na verdade, eu não fazia ideia na época que aquilo tudo fora uma tentativa de assassinato, pois ela queria o seguro para montar um bordel em Tenerife. Gente, eu rindo, mas é um negócio aqui. Na verdade, eu não sabia, na época, que foi uma tentativa de assassinato. Assim ela acessa, acredito, né? Pois ela queria o seguro para montar um bordel em Tenerife. Hoje, isso tudo veio à tona. A vida do lado dela ficava cada vez mais difícil. Cadê a avó dessa menina, a tutora? Essa parte tem uma lacuna, né, Ana? Conta pra gente que eu falo numa live, uma coisa assim, tá bom? A única pessoa que eu confiava e contava muitas coisas da minha vida era para minha professora de Hemspråk, que é o idioma materno na escola, que era uma brasileira chamada Valéria. Quando a Valéria se casou e veio morar na Suécia, após aprender o idioma sueco, ela se ingressou na carreira de professora de português nas escolas e eu me apeguei muito a ela, pois era a única brasileira que eu conhecia que não se prostituía. E me lembrava as pessoas normais, ela fala assim, com quem eu convivia e estava acostumada no Brasil, como familiares e amigos. Lembra do que eu falei que ela recebia um tipo de Bolsa Família dado pelo governo sueco, pelos 3 filhos? Então, como eu estava no ginásio nessa época, ela recebia em dobro por mim. Ela dizia que eu tinha que arrumar um emprego para me sustentar. Até aí tudo bem, se ela fosse uma mãe normal. Mas eu sabia que, com a proximidade dos meus 18 anos, ela ia me colocar na vida. A obsessão dela pela minha virgindade era enorme. Ela não me deixava namorar. Mas eu conseguia driblar a vigilância dela e até tive uns namoricos na escola. Então ela estava esperando a maioridade da Carolina aí para trabalhar com ela, né? Sabe, eu vivia como se fosse em cárcere privado. Eu vivia uma liberdade vigiada. Até meu irmão, ela usava para me vigiar quando estávamos fora de casa. Eu não podia inúmeras coisas, eu não podia fazer inúmeras coisas. Eu não podia ir aonde eu quisesse, principalmente eu não podia falar sobre nada a respeito da minha vida, e muito menos sobre a vida em família. Obviamente, ela é uma criminosa. Vai falar o quê, né? Complica aí pro lado de vocês, né? Complicaria. Então ela punha o menino para te vigiar. O curioso é que meu passaporte e os meus documentos de identificação com o número pessoal ficavam com ela. Apenas a minha carteira de identidade sueca e o passe do ônibus, de metrô e trem ficavam comigo. Pois eu precisava... Ah, tá. Obviamente ela vai reter seu passaporte, filha. Agora com 17 anos você já pode viajar. Gente, quando ela estava no primeiro ano, na 9ª série, ela não deixou eu ir a uma festa, alegando que eu tinha sido mal criada. Eu não lembro de ter respondido mal a ela, não.
mas ela entendia conforme a vontade dela para ter motivo para me castigar. Ela sempre me manipulava. Quando ela queria me dar um castigo, me provocava até eu sair do sério e responder mal. O porquê dela ter feito tudo isso era o medo que eu perdesse a minha virgindade com uns dos meus paquerinhas, sendo eu jovem, bonita e diferente. Realmente, eu vi as fotos, linda, 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 linda. Então, eu chamava muito a atenção dos meninos, né? Tá num país que o fenótipo é pessoal muito claro, e ela, morena, e ela chamava atenção. Ela diz, isso a preocupava. Tudo na cabeça dela girava em torno de sexo. Da minha parte, havia interesse sim nos meninos, mas não era nada demais. Era romântico e uma curiosidade assim, né? Que eu tinha pelo sexo oposto, claro. Porém, eu não ousava ir mais além, pois se eu perdesse a virgindade, ela me colocaria na vida, que era essa ameaça que ela faria. Se você perder a virgindade, você vai vir trabalhar comigo. Isso era uma certeza e era o meu maior medo. Afinal, estamos falando de uma profissional do sexo envolvida com tráfico humano. Acho que ela tinha em mente se aposentar e me cafetinar ou passar um negócio para mim. Eu trabalharia para sustentar a família na profissão mais velha do mundo. Nessa época, eu sabia das atividades dela, porém eu não tinha ideia o quão grave era. Que se tratava de uma quadrilha internacional de tráfico humano. Que ela era uma das integrantes com um certo poder de atuação. Eu não tinha noção do tamanho do esquema. Eu só sabia que corria perigo e eu tinha muito medo dela. Foi aí que eu tomei coragem e procurei o Social pela primeira vez, que é um órgão governamental responsável pela comunidade. É o Conselho Tutelar lá da Suécia, né? Fui atendida por uma assistente social, contei a minha história, porém ocultando que a minha mãe era prostituta, mas relatando os seus abusos e contando sobre a minha documentação e que meus dados estavam errados, assim como a minha idade, que eu não suportava mais viver com ela e se haveria uma maneira de eu viver na Suécia em outro lugar. Ficou claro para mim aqui, ela não queria ir embora, ela gostou de lá. Por isso que ela não voltou para o Rio. Pelo que entendi aqui, né? A assistente social disse que não e que não podia fazer nada por mim e me despachou numa boa. Voltei para casa arrasada, pois eu tinha ido escondido de todos e se eu não tiver enganada, eu fui em hora de aula e tudo. Enfim, eu decidi me resignar e suportar até terminar o ginásio, que aqui é o ensino médio, tá? Na época dela chamava ginásio, eu acho. Quando entrei para o ginásio, fiz novos amigos e continuava tendo as aulas de português com a Valéria. Na verdade, essas aulas acabavam sendo um bate-papo e, aos poucos, eu ia me abrindo cada vez mais com ela. Eu conheci um rapaz lindo, a cara do Bonovox. Começamos um namorico, pro desespero da minha mãe. Nos falávamos todos os dias por telefone, até que ele me convidou para irmos ao cinema sozinhos, sem os meus irmãos por perto. Meus irmãos sempre estavam onde eu estava, para vigiá-la, né? Tem a tal da virgindade que ela não pode perder. Marcamos o dia, o filme e o horário, iríamos nos encontrar no centro de Estocolmo e de lá ir para o cinema. Minha mãe fingiu concordar e deixou eu ir ao cinema com o rapaz, sim. Mas na hora H, quando eu estava me arrumando para sair, ela começou uma discussão comigo do nada, me provocando para que eu reagisse mal a ela, para que ela pudesse me punir, me impedindo de ir ao encontro do rapaz. Ela tinha pensado em tudo, pois naquela época não existia celular e não dava mais tempo de avisar o menino. Então ele ia ficar decepcionado comigo e desistiria de mim. Nessa altura dos acontecimentos, eu já estava muito revoltada com a minha vida e com tudo que já tinha acontecido comigo até então. E num rompante, eu catei uma mala, coloquei umas peças de roupa e fugi. Fui ao encontro do rapaz, que me levou primeiramente para a casa dele. Depois eu estava muito nervosa. Aí no dia seguinte eu fui procurar abrigo na casa da Valéria, minha professora de português. A Valéria me acolheu prontamente, entendeu o que eu estava passando, e a minha fuga não se tratava somente por causa do namoradinho, e sim uma somatória de fatores os quais eu não suportava mais. O rapaz foi só a última gota, num mar de abusos, manipulações e maus tratos. Já na casa da Valéria, tudo era bem diferente. No mesmo dia que cheguei lá,
Ela ligou para o social explicando que eu havia fugido de casa por causa de um desentendimento com a minha mãe e que tinha procurado abrigo em sua casa. O social designou um plantonista para ir à casa da Valéria no mesmo dia da ligação para averiguar a situação e quais as medidas a serem tomadas. O social perguntou à Valéria se eu poderia ficar na sua casa e a Valéria aceitou, permitindo que eu ficasse junto com a sua família. Após isso, o social entrou em contato com a minha mãe, avisando que eu estava na casa de terceiros, mas não disse do que se tratava. Ela nunca chegou a procurar por mim ou acionar a polícia para informar a minha fuga ou desaparecimento. Foi como se nada tivesse acontecido. Foi preciso o social procurar por ela e informá-la. Lógico que polícia nem pensar, não é mesmo? Ela nem registrou um BO de desaparecimento da própria filha, porque delegacia é um lugar que, né, a mãe dela não vai querer entrar, ela não vai querer se associar com isso, deixa pra lá. Nossa, então isso tudo se passou no final de semana. Quando chegou na segunda, eu fui para a escola. E o social pediu para Valéria intermediar a conversa com a minha mãe, já que a bonita estava alegando que não falava bem o sueco. Olha que mulher esperta! A mulher não queria prestar nenhuma declaração. Estava dando a louca. Ela estava se fazendo de doida, entendi. Nossa, gente, que peça. E foi então que a assistente social e a Valéria foram até a casa dela para conversar sobre o meu paradeiro e qual seria o meu destino. Eu não estava junto, mas a Valéria disse que quando a minha mãe abriu a porta e a viu, ela deu um show. Chorava, berrava, alegando que eu tinha fugido, sumido e que ela estava desesperada, sem saber do meu paradeiro. Nenhum B.O. ela fez, nem nada. Ela estava desesperada, sem saber sobre o meu paradeiro, pura falsidade. Eu permaneci na casa da Valéria e os dias seguiam-se com tranquilidade, da casa para a escola e ajudando nos afazeres domésticos. Uma vida normal, a qual eu sempre sonhei. Quando começaram as reuniões com a assistente social, foi aí então que eu contei toda a verdade sobre a minha mãe, o seu verdadeiro ofício, e que ela tinha alterado os meus documentos para que eu entrasse no país, da minha idade verdadeira e o medo que eu tinha dela, e que eu queria continuar morando com a Valéria e seguir com os meus estudos e ter uma vida normal, longe da minha mãe biológica, e principalmente o perigo que ela representava para mim. Aí, o social fez reuniões juntando as duas partes para serem ouvidas e o que ela tinha a dizer sobre o assunto. E tudo o que ela tinha a dizer contra mim. Disse que eu era insatisfeita, uma mentirosa, emburrada e que me trancava em meu quarto depois da escola. Em represália ao meu ato de insubordinação, ela doou todos os meus pertences que estavam em sua casa, mas teve que devolver o meu passaporte, que estava em sua posse. Assim exigiu o governo. Eu lembro que o social disponibilizou uma quantia em dinheiro para que eu comprasse roupas e produtos de limpeza pessoal, pois eu tinha ficado sem quase nada e o inverno já estava chegando. Eu precisava de roupas quentes. Mesmo com essa reação negativa da parte dela, o governo não me deu ouvidos, a assistente social lá, preferindo não acreditar em mim, achando que era uma história muito absurda de uma adolescente que estava magoada com a mãe. Então ela não foi investigada, tá? Eu acredito? Acredito. Então finalmente o social me deu o veredito para esse impasse. Eu voltaria para a casa da minha mãe biológica ou voltaria para o Brasil, pois a minha mãe biológica não aceitava que eu ficasse na casa da Valéria. Como eu não queria voltar para a casa da minha mãe biológica, então eu concordei em voltar para o Brasil. O problema é que o social se recusou a me ajudar com a minha regulamentação dos documentos escolares. Disse que eu não podia fazer, que eles não poderiam fazer nada sobre isso. Vocês vão entender o que é isso aqui. Na verdade, ao me mandarem de volta para o Brasil, o social varreu todo o problema para debaixo do tapete e me prejudicaram muito. Até hoje eu tenho problemas com isso, porque eu não posso comprovar a escolaridade e nem posso comprovar a minha existência por quase 4 anos. É uma lacuna de tempo que eu simplesmente não existo no Brasil. Ela foi reinventada, né? O social tinha a perfeita noção do perigo que ela representava, tanto que eles não informaram a ela que eu havia voltado para o Brasil. Aí, é isso aí. Porque ela só ficou sabendo da minha partida quando tentou me prejudicar mais uma vez. Ela havia dado uma mobilete para o meu irmão e ele não tinha idade para dirigir o veículo.
E foi quando a polícia parou o meu irmão e o levou para casa. Ela disse que o veículo era meu, me incriminando. A polícia, por sua vez, foi à casa da Valéria para me prender. Só que eu já havia voltado para o Brasil, já fazia um mês. Nunca houve uma tentativa de contato por parte dela, depois que eu retornei para o Brasil. Ela nunca mais me procurou, nunca mais quis saber de mim. O único contato que eu tive foi com os meus irmãos, que anos mais tarde vieram conhecer o Brasil. E por eles eu fiquei sabendo que ela havia falecido, em 2003. Sei que tive muita sorte, que eu poderia ter perdido a vida, mas eu estou expondo a minha história porque eu já tentei por várias vezes resolver esse problema com a ajuda da Valéria lá na Suécia e as portas sempre se fecham. Problemas com documentação, por ter meu nome e datas de nascimento alteradas. Envolve o Brasil e a Suécia, é um rolo só e isso me prejudica muito até hoje. Dani, graças ao seu canal e aos seus vídeos, eu pude compreender muitas coisas que aconteceram comigo, tanto na parte legal como na parte emocional. Hoje, eu sou terapeuta integrativa e graças ao autoconhecimento e minha força de vontade, eu pude superar essas experiências dolorosas que me atormentaram por anos. Eu consegui finalmente ter uma profissão, como ela sonhava, e eu tenho muito orgulho e amo exercê-la. Existem muitas pessoas como eu que sofreram abusos inimagináveis, e é aí que a minha experiência conta positivamente. Eu consigo entendê-las bem e ajudá-las da melhor maneira possível. No mais, Dani, agradeço a sua atenção e espero ansiosa pelo seu retorno. Beijos, Ana Carolina. Nós que agradecemos pelo relato, Ana. Parabéns, sucesso para você. Não vou me estender, já ficou muito longo. Muito obrigada por terem ficado até o final e ter ouvido o relato da Ana Carolina. Que vida peculiar que essa moça teve, né? A partir dos 16 anos de idade, na verdade a partir dos 12, quando ela ficou sabendo que a mãe dela, na verdade, é a avó dela e que o irmão dela, na verdade, é o pai dela, né? Já começamos por aí daí foi um abraço para esse episódio, essa saga na Suécia aqui. Como sempre, vejo vocês nos comentários. Deixem um alô para Ana e sejam carinhosos com ela. Isso não é fácil escrever. E dá para ver que eu fico imaginando se ela não tivesse o treinamento que ela tem, hoje ela é uma terapeuta, como sairia esse e-mail, né? De repente até mais tiro, bomba e porrada, mas você vê que tá bem sólido, porque ela tem uma perspectiva de uma pessoa que também trata de outras pessoas que sofreram abuso e não é todo mundo que é filho de uma criminosa internacional, né? E ela falou de uma maneira bem sofisticada e elegante aqui e parabéns para ela. Então, muito obrigada por tudo, vejo vocês no próximo, no Mais Gerais. Tchau!